Vamos lá então, moçada. Vamos falar mais um assunto aí. Esse assunto foi o Guilherme Santos que pediu falar sobre função logarítmica, tá? Bom, eu vou começar a falar sobre função logarítmica através de um exemplo, tá? Para ver se você entende qual é a ideia. Então vamos fazer o seguinte. Por exemplo, você deseja aplicar um capital C em uma determinada aplicação financeira, tá? Não sei, poupança, CDB, não importa. A uma taxa de 2% ao mês. Quanto tempo é o N, né? Deve deixar aplicado o capital para que o seu valor, esse capital, dobre, observe lá, ó, dobre, ou seja, 2 vezes esse capital. Como assim? Quem que vai ficar 2 vezes esse capital? Não é o teu montante? Né, o que vai estar lá na frente? É o teu montante. O capital tem que dobrar para ficar, né, o montante igual a 2C. Então eu já posso escrever o seguinte, que M é igual a 2C, para dobrar. Tá? Vamos lembrar da fórmula de montante de juros compostos, que é essa daqui. Ó, montante igual a capital que multiplica 1 mais I elevado a N. Substituindo os valores, nós vamos ter o seguinte, no montante 2C, capital, a taxa, que é 2%, é a mesma coisa que 0,02, tá? Elevado a N. Observe que esse C e esse C estão multiplicando, passa dividindo, dá para simplificar, sobrando tão somente 2 igual a 1,02 elevado a N. Observe, Guilherme, eu cheguei agora numa equação exponencial. Claro, a incógnita se encontra no expoente, então é uma equação exponencial. Tá? E como é que se resolve uma equação exponencial? Para resolver a equação exponencial, inclusive eu gravei uns vídeos aí, né, antecipadamente sobre equações exponenciais, justamente para poder chegar nesse momento. Você tem que igualar as bases, uma base de cada lado do sinal de igual, né? E daí você consegue resolver a questão exponencial. Mas nesse caso, Guilherme, base 2 e base 1,02, não tem como você deixar na mesma base. Então você não consegue resolver através da equação exponencial. E daí o que você faz? Aí você usa o logaritmo, tá? Porque logaritmo e exponenciais são funções inversas, tá bom? Bom, e como que você vai aplicar então o logaritmo? Né? Daí você vai ter que lembrar da definição do logaritmo, tá bom? Tem um vídeo aí que eu falo sobre a definição do logaritmo, tá bom? Bom, mas então vamos aplicar o logaritmo. Como é que fica então? Logaritmo de 2 na base 1,02 igual a n. Para lembrar, Guilherme, a definição do logaritmo, você tem que lembrar de 2 palavrinhas da definição do logaritmo. É eleva e iguala. Sempre assim, eleva, pro lado de cá, eleva e iguala. Tá bom? Sempre assim. Não entendeu? Então olhe para cá. Quem que é a base aqui desse log? Né? 1,02. E aqui na equação exponencial, quem que é a base aqui? Não é 1,02 também? Então você vai pegar esse 1,02, observe, você vai elevar ao n, olha lá, ó, vai elevar ao n, e do resultado você vai igualar ao 2. Olha lá, 1,02 elevado a n igual a 2. Então, eleva e iguala, sempre assim. Bom, é a definição do logaritmo. Bom, só fiz isso aqui para te mostrar que volta para a equação exponencial. Bom, tá aí, apliquei logaritmo. Bom, o meu objetivo não é como calcular esse logaritmo agora, tá? Mas se você fizer mudança de base para base 10 ou para base neperiana, base E, tá? Você chega à conclusão que, deixa eu só mostrar uma outra coisa. Você concorda que esse log de 2 na base 1,02 igual a n, eu posso escrever como sendo n igual a log de 2 na base 1,02? Só invertir a forma de escrever. Tá na mesma, não dá? É porque eu estou querendo calcular o n, né? Só por causa disso. Então isso aqui dá aproximadamente 35 meses, tá bom? Então é o tempo, dá quase 3 anos, né? Que você tem que deixar esse capital aplicado para que ele dobre o seu valor, tá bom? Bom, mas esse não é o objetivo, eu quero mostrar a função logarítmica, tá? Então veja, eu até deixei esse 2 grifado aqui de uma outra cor. Que cor que é essa aqui, Guilherme? Lilás, acho que é isso. Roxo. Tá. Para você perceber uma coisa. Você notou que eu estava querendo que dobre. Dobre é 2 vezes alguma coisa. Estamos 2 vezes, né, o capital. E ó, fica log de 1,02, log de 2 na base 1,02. Agora imagine, Guilherme, que ao invés no problema pedisse lá dobre, ele pedisse assim, e que triplique o capital.
Ora, para eu não ter que fazer tudo isso novamente, não parece óbvio que é só fazer isso aqui, ó, n igual a log de 3 na base 1,02? Tem lógica, né? Se você seguir a mesma linha de raciocínio, vai dar na mesma. E se eu pedisse então no enunciado, ao invés que dobre ou triplique, que quadruplique? O que você acha que vai ficar essa expressão aqui? N igual a log de 4 na base 1,02. Tá? E o que significa triplique? 3 vezes o capital. Quadruplique? 4 vezes aquele capital. Então vamos fazer o seguinte, e se eu quisesse que fosse multiplicado por x, ou seja, x vezes aí, não sei quanto, não seria lógico escrever n igual a log de x na base 1,02? Tem lógica, né, Guilherme? Tem, né? Então observe que eu posso escrever o prazo n, esse prazo n aqui, ó, em função de x. Olha como é que eu estou falando, n em função de x. Olha lá, n em função de x é igual a log de x na base 1,02. Claro, eu criei uma função logarítmica para esse exemplo específico. Deixa bem claro isso, tá? Isso que eu acabei de criar aqui, essa função, é especificamente para esse problema, tá bom? Mas eu criei uma função, o quê? Logarítmica, então. Beleza? Bom, e você viu que é uma coisa que é prática, né? Aplicação de dinheiro, tá bom? Bom, feito então esse primeiro exemplo, te mostrar a ideia da função logarítmica, vamos à definição mesmo do que vem a ser uma função logarítmica. Então vamos lá. Definição. Chama-se função logarítmica qualquer função de R mais asterisco. O que significa dizer isso, Guilherme? Isso significa dizer os reais positivos, tá? Quando você coloca um asterisco, significa dizer sem o zero. E o mais, então, significa dizer tudo positivo, tá? Se eu colocasse somente R mais, sem o asterisco, aí seriam os não negativos. Deve estar pensando, né? Não, como assim não negativo? Não negativo é positivo. Não, porque daí o zero entra. Entendeu? E o zero não pode ser chamado nem de positivo nem de negativo. Agora, quando você coloca R asterisco mais, são os reais positivos. Beleza? Em R, tá bom? Então, o que significa dizer esse primeiro aqui? Eu já mostrei isso em função exponencial. Esse primeiro é teu domínio, tá? Significa dizer que são os possíveis valores que o teu x possa vir a assumir. Note que na tua função logarítmica está em função de x, tá? E o que mais esse segundo R? É a imagem, é o y, tá? Lembrar, né, que y é a mesma coisa que f de x, ou nx nesse caso, tá bom? E aqui está a tua função, né, então logarítmica, tá? O jeitão dela ser escrita. Claro que vale a pena lembrar, né, que o a, que é a base desse logaritmo, tem que ser maior que zero, é diferente de 1. Guilherme, tá vendo que está bem igualzinho à definição de função exponencial? Da base da função exponencial? Exatamente a mesma coisa. Porque você deve ter notado aqui no início, ó, que você vem de uma equação exponencial e recai numa equação logarítmica. Tá? São funções inversas, então tinha que ser, tá bom? Bom, é claro, então, só para relembrar, isso aqui é a tal da condição de existência para que exista essa função logarítmica, né? E para enxergar melhor essa base, coloquei na reta numérica, tá? Onde os parâmetros são 0 e 1, bola aberta, porque não tem nenhum sinal de igual aqui, então é bola aberta. O que significa dizer maior do que 0, diferente de 1? Que vale tudo isso que está em azul aqui, ó, tá? Ou seja, a base ela vai estar entre 0 e 1, ela pode acontecer de estar entre 0 e 1, ou a base pode ser maior do que 1, tá bom? Isso que pode acontecer. Bom, então aí está, portanto, a definição, tá? Definição de função logarítmica. Bom, eu vou fazer um próximo vídeo agora para dar um exemplo, né? Claro, já tenho um exemplo aqui, mas vou te dar um outro exemplo, tá bom, Guilherme? Espero que tenha entendido, um abraço e até a próxima. Tchau!